Show. E falando em relacionamentos, cara, o que a Bíblia diz sobre relacionamento? Bom, nós já começamos já com o interesse de Deus de tornar o homem um ser sociável. Ok, ele está sozinho e a proposta de Deus é: eu não gostei de ver você só, eu vou arrumar alguém para você se relacionar. Ele nunca disse que seria fácil, ele disse apenas que iria se iniciar um relacionamento. Quando o Gênesis diz que não é bom que o homem esteja só, ele não está falando simplesmente de uma esposa, né? Já há uma visão de que ele tenha filhos, de que ele tenha uma família, ou seja, de que ele esteja envolto em relacionamentos interpessoais. Então, a Bíblia fala que o homem é um ser sociável, que veio a esse mundo para se relacionar. Então, na ótica da Bíblia, nós vamos percorrer ela inteira, falando de relacionamentos em 3 esferas, certo? O relacionamento interpessoal, que é um dos mais importantes da sua vida, como você se relaciona com outras pessoas, você só sorri. Eu não sei se você já observou que um cego de nascença, ele não sorri como nós. Não? Não, porque ele nunca teve certa visão de um sorriso. Então, o sorriso dele é sempre menor. Você não vai vê-lo dando uma gargalhada, ok? Porque ele não tem uma referência. Então, essa comunicação que vai além das palavras, ok? A base dela é o interpessoal, como você se relaciona com os outros. Logo depois, você aprende a se relacionar com você mesmo. Eu vou chamar aqui de relacionamento intrapessoal. É o salmista conversando com ele: fica quieta dentro de mim, ó minha alma, espere em Deus. Ele está batendo um papo com ele mesmo. E também relacionamento divino. Então a Bíblia trata essas 3 esferas: como você se relaciona com o seu próximo, como você se relaciona com você e como você se relaciona com Deus. Antes de a gente continuar aqui, porque tem muitas pessoas que participam aqui que às vezes elas não têm religião, fé, etc. O que a gente vai falar aqui, isso daí é aplicável a qualquer pessoa ou é uma coisa de fé? Sim, transcende a questão religiosa. É feita para o homem. Perfeito. Ok, é feita para o ser humano, seja ele um religioso ou um ateu. Assim, quem quer fazer melhores negócios, quem quer se relacionar melhor com os amigos, família, isso que a gente vai conversar faz sentido. Com certeza, com certeza. Perfeito. Então você falou que tem 3 esferas de relacionamento. Intrapessoal. Interpessoal primeiro, como você se relaciona então, com os outros, com o próximo. Interpessoal. Isso. Aí eu aprendo a me relacionar comigo mesmo. Perfeito. Você já notou que tem gente que tem problema para lidar com suas emoções, aí vai ao psicólogo, psicanalista, vai buscar um analista e ele vai dizer como era seu relacionamento com seu pai. Fala comigo como era seu relacionamento com sua mãe. Isso determina dependendo de como você se relaciona com os outros, ok? Isso vai estabelecer o seu relacionamento para com você e, inevitavelmente, para com Deus, principalmente na figura paterna. O que é causa e efeito aqui? Assim, você vai se relacionar com os outros de acordo com o seu relacionamento interno ou você vai se relacionar internamente de acordo com como você se relaciona com os outros aqui? Na verdade, inicialmente você se relaciona com você mesmo, recebendo o referencial de fora. Quando você vê alguém pedir perdão, dizer eu errei, aquilo automaticamente faz de você uma pessoa consciente que você é passivo de erro. Quando você convive com alguém que não sabe pedir perdão, com alguém que nunca disse eu errei, inevitavelmente você vai ter problema de lidar com erros, certo? É lógico que você depois, com uma maturidade, você pode enxergar isso numa esfera muito maior e corrigir algumas deficiências desses relacionamentos primários, certo? Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ou seja, dê para as crianças matrizes, porque elas serão especiais, porque tudo que vier depois, ela põe na matriz para fazer uma comparação. Acho que uma coisa que todos nós passamos, especialmente quando a gente está no mundo dos negócios, é assim: a gente geralmente tem uma reunião e a gente dificilmente concorda em tudo, né? Okay. Mas geralmente a gente só pode seguir por um caminho, porque não dá para seguir por 2 ou 3 que você vai dispersar energia. E quando a gente chega à conclusão de um caminho, né, muitas vezes eu vejo que a coisa mais inteligente a se fazer é você, ao perder uma discussão, concordar com o caminho onde o consenso se estabeleceu, né? Só que não é tão fácil assim, né, você seguir esse caminho e se sentir internamente bem, não é? Qual que é o segredo para você se relacionar bem, especialmente quando as opiniões são divergentes, assim? Bom, eu acho que inicialmente... Porque aqui dá problema, né? Sim. Quando concorda com você, você fica feliz. Você gosta de quem concorda com você e quem não concorda, você fica bravo. Então me permite te contar uma historinha antes de responder a sua pergunta, certo?
a Branca de Neve, certo? O que acontece? A história da Branca de Neve é a história de uma mulher, certo? Bonita, uma rainha, que tem um espelho. E que ela pergunta, espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? Enquanto o espelho diz para ela o que ela quer, ela está tranquila, o espelho está inteiro, a Branca de Neve está em paz. Mas quando ela pergunta para ele, e ele diz para ela, existe a Branca de Neve, aí a rainha vira uma bruxa, o espelho é quebrado e ela quer matar. Porque nós, na verdade, temos muita dificuldade em ouvir coisas que nós não queremos. Eu não lembrava disso daí. Entendeu? Então, é uma fábulazinha, mas eu acho que entra bem na sua pergunta. Então, eu acho que a maestria é fazer o seguinte, é descobrir que a essência da vida é aproximar pessoas que vão trazer para você o que te falta e levar de você o que te sobra. Certo? Então, a vida sempre vai aproximar você de gente diferentes, né? Ou de perfis diferentes. Por quê? Porque o propósito da vida é que você aprenda com coisas novas que estão chegando, que na verdade é sua deficiência, e as pessoas que chegam trazendo coisas novas, lembra dos relacionamentos de troca de antigamente? Certo? Você me traz o que eu não tenho, eu te dou o que eu tenho e nós vamos ser felizes. Certo? Só que esse tipo de relacionamento, primeiro, tem que ter um foco de qual é o bem comum. Então não é simplesmente a minha vontade, porque se eu não for bem resolvido, eu começo a achar que tudo tem que funcionar. É aquela pessoa que acha que tudo tem que girar em torno de si. Se você pensar isso, provavelmente, certo, você tem labirintite, se você acha que o mundo gira ao seu redor, certo? Então eu acho que entender isso, certo? Quando você chega perto de mim, a vida nos aproxima, você traz para mim o que eu não tenho, certo? Ou você me dá o que te sobra, ok? E leva de mim o que te falta, maturidade. Entendi. Olha só, o que está faltando nessa equação então, Cláudio? Porque você está falando sobre relacionamento. E aí o que eu vejo? Eu vejo que é o seguinte, a gente tem um viés de querer, você estava contando a história do espelho, eu quero alguém que concorde comigo, porque eu me sinto bem. Certo. Né? Se eu falo, eu gosto disso, a pessoa fala, eu também. Aí você critica aquilo, a pessoa também critica, aí você gosta, porque a pessoa está concordando com você. Então isso aqui é o viés da confirmação, isso aqui nos faz sentir bem. Por outro lado, quando eu estou fazendo negócios, eu dificilmente vou estar certo sempre, porque eu tenho uma visão muito limitada de mundo e pessoas têm visões diferentes, essas visões se complementam. Então, muitas vezes uma visão diferente vai me fazer enxergar o que eu não estava enxergando. Isso aqui vai me fazer, muitas vezes, me sentir mal no curto prazo. Né? Então, por um lado, eu quero alguém que concorde comigo para me sentir bem. Por outro lado, eu preciso de alguém que discorde de mim para eu encontrar pontos de vista que eu não estava enxergando. O que está faltando nessa equação para eu encontrar o equilíbrio disso daqui? Bom, eu vejo da seguinte forma. Nós não podemos oferecer a qualquer tipo de pessoa o direito de ser tão franca. Eu acho que o que vale é uma seleção. Você não pode receber o conselho de um tolo, nem negligenciar o conselho de um sábio. Fala de novo. Você não pode, certo, acatar ou dar a um tolo autoridade para te aconselhar. Então você tem que negligenciar, certo, o conselho do tolo, mas ouvir muito bem, de uma forma mais prática, o conselho de um sábio. Então, acho que a grande é a seleção de pessoas. Então, você está falando que é importante eu entender quem é meu conselheiro. Quem é o meu conselheiro? Exatamente. E como discernir o tolo do sábio quando eu estou falando de relacionamentos? Mas aí é o seguinte, você faz leitura. Porque, preste atenção, é muito fácil. Agora me permite entrar um pouquinho no âmbito familiar. Bom, se o camarada tem 10 milhões de reais, ele pede a um especialista da área financeira que o ajude ou ele pede um cara falido? Um especialista na área financeira. Mas o cara que faliu, será que ele não tem alguma experiência? Ele pode até ter, mas eu não estou afim. Beleza. Ok? Beleza. Vamos imaginar agora levar isso para a família, certo? Se você está vivendo uma crise no casamento, a quem você pede conselho? Alguém que tem uma família estabilizada, um especialista? E por que as pessoas às vezes pedem a qualquer um? Entendeu? Porque para ele, naquele momento, o dinheiro é mais importante que a família. Então ele trata isso como prioridade. Então, a questão é a seguinte. Nessa pergunta que você me disse, eu preciso fazer uma leitura de quem vai ser meu conselheiro. Conselheiro você não acha na esquina. Certo? Você tem um sócio, beleza, você pode ter. Aliás, eu acho muito importante, porque, como eu disse, ele vai trazer para você alguma virtude que você é um pouco fraco. Mas como fazer para
conviver com ele de uma forma sadia? Aí nós vamos voltar lá atrás e dizer, vamos comer com ele um saquinho de sal. Vamos ver se ele é tolo, se ele é sábio, certo? Como é que ele gerencia suas emoções. E baseado nisso, ok? Eu transporto esse camarada. É mais ou menos assim. Eu acho que eu já falei isso contigo. É como se aqui fosse Saturno e você tivesse anéis ao redor. E cada anel representa um nível de proximidade do seu núcleo. E todas as vezes que alguém chega, tem que chegar lá fora. E à medida que ele vai se apresentando para você, você vai promovendo ele para perto de suas intimidades, para perto de seus negócios, para perto da sua família. O grande problema é que alguém, ele pode até ser promovido pela indicação de um bom amigo que você já sabe que é criterioso. Você tem 10 níveis, se ele vem bem indicado, você traz para o nível 7. E ele já passou. O grande problema é que às vezes a gente pega um desconhecido e traz para perto. E aí nós começamos a ter desilusões e podemos chegar à conclusão que as nossas ideias realmente são muito melhores do que o conselho dos outros, porque às vezes nos decepcionamos com um tolo que empoderamos na nossa vida. Perfeito. Mas então, quando a gente está falando de relacionamentos, eu tô construindo aqui na minha cabeça algumas dúvidas, assim. A gente deveria tratar todas as pessoas de uma forma igualitária ou não? Porque quando eu estou pensando nos negócios, né, eu penso geralmente em estruturas hierárquicas, onde eu tenho uma liderança, eu tenho alguém que responde à liderança, e a gente tem pessoas que respondem aqui novamente, etc. Eu vejo que quando a gente está gerenciando pessoas ou lidando com pessoas, é sempre algo muito complexo. Você falou que Deus criou a gente, né, para se relacionar e tal, que a gente precisa, né, de outras pessoas, até depois que entender por que a gente precisa de outras pessoas. Mas antes de entrar nisso, eu vejo que quando a gente está liderando, tem formas diferentes de liderar. Porque se eu tenho um estagiário que acabou de entrar na empresa, a liderança que eu vou exercer com ele é uma liderança muito mais autocrática, né? Ou seja, uma liderança onde eu geralmente vou falar muito mais do que ouvir, porque ele está precisando muito mais de uma direção. Agora, se eu estou falando com pessoas num nível muito mais sênior, com muito mais experiência, já é um outro jeito de liderar. Então, o jeito de eu me relacionar com essas pessoas sob a ótica de negócios é muito diferente. Quando a gente fala de relacionamentos, existe alguma forma ou alguma regra onde a gente deve tratar alguém de um jeito, alguém de outro jeito, ou a gente trata todo mundo igual, como diz, todos os seres humanos são iguais, etc. Aqui, ó, consegue passar a aguinha pra gente aí? Opa, obrigado. Obrigado, querido. Bom, na verdade é o seguinte, vamos, aqui eu sou pastor, então é inevitável, vamos lá. Jesus tinha 12 discípulos. Tá bom. Dos 12, ele vivia mais perto de 4. Dos 4, ele vivia mais perto de 2. Dos 2, ele se relacionava mais íntimo com 1. Ele tinha, além dos 12, mais 70, que ficava um pouco mais distante, e vamos já vou colocá-lo lá na multidão. Então, Jesus estabelecia níveis de relacionamento, porque isso é sadio. Inevitavelmente, você precisa fazer essa seleção. Numa visão que muitas vezes nós somos país cristão, então a mentalidade cristã diz assim, trate todo mundo igual. Bom, então você quer me dizer que eu devo tratar... Não tem como. Não tem. Tem gente que não tem um grau de conhecimento, não tem como. Né? E não é isso. Se você tratar todo mundo igual, como é que você faria entre o dedicado e o inconsequente? Se você vai premiar os dois na mesma escala, você está desqualificando alguém. Então, por mais desconfortável que nós ficamos por uma tradição que acaba misturando a religiosidade com os relacionamentos, nós achamos que temos que tratar todo mundo da mesma maneira, e eu aprendi uma coisa na vida. Quem começa achando que todo mundo é bom, termina achando que todo mundo é mau. Caramba. Agora, quando a gente fala de relacionamentos, existem alguns elementos que tornam um relacionamento bom? Assim, existem elementos que façam com que o nosso relacionamento melhore? Assim, existe alguma regra para isso que eu possa aplicar nos negócios, na família, em casa? Sei lá, talvez a ver com comunicação, não sei. Vamos lá. Se nós falarmos de comunicação, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um emissor. Ok? Eu costumo dizer que para a comunicação funcionar bem, ela precisa ser simples, relevante e de fácil propagação. Todas as vezes que você consegue transmitir para alguém algo simples, a mente dela se interessa. Relevante, se interessa mais ainda. Se ela puder reproduzir, certo? O que seria exatamente esse poder reproduzir? Poder falar para os outros
É um discurso simples que ela possa dizer para outra pessoa o que ouviu de você. Certo? Então, a base é essa. Se você usa esses 3 elementos, isso vai funcionar. Então, vamos imaginar que você fosse o emissor, certo? E você quer falar comigo, eu sou o receptor. Você tem a mensagem e você precisa fazer com que a mensagem chegue até a mim. Então, vamos lá. O que Jesus fazia? Ele entendia muito das pessoas que ele ia falar. Então, se ele ia para a beira do mar, ele usava a linguagem do pescador. Usar o exemplo de pescador. A rede lançada ao mar. Então, com quem você vai falar? O que você vende, o que você entrega. Ele tem uma ponto de identificação, né? Exatamente. Eu estou fazendo o quê? Eu estou falando com o quê? Com alguém que quer comprar algo de mim? Então, beleza. Alguém que vai ter que lidar com o meu serviço é outra coisa. Alguém que vai ter que lidar com a minha credibilidade porque vai investir naquilo. Então, quem é o meu ouvinte? Eu preciso, antes de começar a falar, fazer uma leitura de quem é que vai me ouvir, para que eu possa usar os elementos certos para que a atenção dessa pessoa esteja voltada para aquilo que eu estou expondo. Aí eu preciso entender que tipo de ruídos podem estar entre eu e essa pessoa, certo? Durante aquilo que eu estou dizendo, o que ela pode estar pensando? Será que ela está pensando em mim? Então eu tenho que olhar para quem eu falo e fazer a leitura. Se aquele indivíduo não está pensando em algo que ele deixou em casa, se ele está preocupado com alguma coisa. Porque se eu notar que ele está parado na minha frente, olhando para mim e não está me ouvindo, eu preciso mudar a minha comunicação. E os ruídos estão aí, ok? Eu preciso lidar com resíduos que vão além dos ruídos, aquilo que foi deixado nessa pessoa por uma má impressão em torno do assunto que eu quero tratar com ela, que fez com que ela perdesse a credibilidade no serviço que eu presto, no produto que eu entrego, certo? No investimento que eu me proponho, certo? Então, tudo isso. Então, na comunicação, eu preciso entender que ela pode ser horizontal quando eu me comunico com gente no mesmo nível que eu. E ela pode ser vertical quando eu preciso me comunicar com alguém que está abaixo de mim ou acima de mim. Então, ela é muito facetada, as variáveis são muito grandes. Então, quanto mais habilidoso você for para ser um bom, às vezes, se é que eu posso usar essa palavra, um escutador. Certo? Um bom ouvinte. Um bom ouvinte, isso. Certo? Ou seja, uma escutatória, que a gente tem hábito de brincar usando uma palavra para criar esse link de armazenagem. Investir tempo em ouvir pode ser muito mais lucrativo, se torna-se muito mais assertivo. Mas quando a gente fala de ouvir, assim, o que seria exatamente na comunicação você ouvir? É você ficar calado e só você ouvir outra pessoa? Ou o que seria exatamente isso para melhorar a comunicação? Na verdade é o seguinte... Ou é saber a hora de falar? Não, o que você precisa é entender o que a pessoa está falando. Do que é que ela está dizendo de verdade, certo? Eu usei um exemplo onde Jesus se aproxima de um camarada que é paralítico e Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Ele olha para Jesus e diz, poxa, eu até queria, mas ninguém me leva lá. Ele está dizendo que tem uma coisa que machuca ele mais do que as pernas paralisadas, a indiferença dos outros. Então não é só você ouvir e você saber o que está saindo da boca das pessoas, é você entender o que tem por trás do que está saindo da boca das pessoas. Sim, porque vamos imaginar que você esteja lidando com um estelionatário. Ele é habilidoso no que fala. Perfeito. Okay? Eles nunca falam mal, eles sempre falam bem. Exatamente. Certo? Por que eles são tão bem-sucedidos? Porque eles estudam seus alvos. Ok? Para um estelionatário, você é um alvo. Certo? E eles são muito bem-sucedidos. De uma forma positiva, se nós os copiássemos, talvez tivéssemos mais êxito. Certo? Quem é Por causa da comunicação, porque eles dominam a comunicação e oratória. Eles sabem já o que você gosta, entendeu? Eles conhecem muito a seu respeito. Então, quando você vai conversar com alguém que você sabe a respeito dessa pessoa e faz, certo, perguntas, estimulando essa pessoa a continuar falando, primeiro, todas as vezes que você expõe alguém a falar, você dá para ela uma vantagem, uma sensação de vantagem. Jesus quer conversar com uma mulher que já teve 6 homens. Ele é o 7º que está entrando na vida dela. Quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é dizer, você me dá água. Ele não está com sede,
Mas quando ele diz, eu preciso de você, ela entra na conversa, porque parece que ela tem o que ele quer, enquanto, na verdade, ele é que vai oferecer a ela. Então, o propósito sempre está acima, ok? E, às vezes, nós não temos muita facilidade de lidar com isso, não. Então, o que você está falando é que, assim, dentro do relacionamento, e temos aqui 3 tipos de relacionamentos, né? O intra, o inter e o divino. Certo. Né? A gente tem como um dos pilares, né, do bom relacionamento a comunicação. E quando você fala de comunicação, você está falando de identificação, ou seja, de você falar dentro de um contexto da pessoa. A pessoa é um pescador? Putz, você usa exemplos do dia a dia dela. A pessoa trabalha com investimentos, usa exemplos do dia a dia dela. Isso aí. Né? Você é um bom ouvinte também, não é? E aí tem uma outra coisa também, que eu até, por coincidência, chegou nesse ponto, tem um versículo em Provérbios 21 que está escrito o seguinte: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. E aí eu te pergunto, a gente está falando de como ter um bom relacionamento, né? Quais são as principais armadilhas da comunicação que podem estragar, por exemplo, um bom relacionamento, ou enfim, nem chegar nesse ponto de ter um bom relacionamento? Eu acho que uma das coisas mais difíceis de se construir também é uma das mais fáceis de se perder: credibilidade. Ok? Quando você ganha credibilidade, você ganha força, tá certo? Então, nós temos que prestar muito atenção se há uma coordenação entre o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Às vezes, congruência. Exatamente. O indivíduo faz um bom curso, ele vai ouvir muita gente, então ele ficou habilidoso em falar e ele acha que só por falar ele vai obter êxito, tá certo? Mas quando ele vai para o mundo dos negócios, muito mais do que falar, ele precisa de agir. E aí, até o próprio texto, repete ele para mim, por favor. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, o que a Bíblia diz? Que você se torna refém do que você fala. Depois que você falou, você é refém daquilo que você disse. E até diz, né, que vai lá e humilhe-se, não é uma coisa assim? Mas a proposta aqui é exatamente te expor a isso. Não diga, porque se você disser o que você disse, vai depor contra você. É aquela lógica de você falar menos. Até tem um livro, né, acho que chama 48 Leis de Poder. Eu não sei qual das leis, talvez seja a quarta, enfim, que ele fala sobre o seguinte: fale menos. Sim. Porque quando você fala menos, você não só aparenta ser mais sábio, aliás, na própria Bíblia diz algo como isso, né? Que Sim, até o tolo... quando fica quieto, é considerado sábio. É considerado sábio, né? Então fale menos. Assim, Sede prestes a ouvir, tardio no falar e mais tardio ainda irar-se. Porque preste atenção, a Bíblia diz, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha vingança... Mas a Bíblia está dizendo, dai lugar à ira? É isso mesmo, o que é ira? Um sentimento interno provocado por uma ação externa, mas que é controlado por aquele que recebeu. Dá lugar à ira. Deixe ela dentro de você, não deixe ela sair não, que eu vou agir. Controle seus lábios, entendeu? Controle suas emoções. Assuma o governo de você mesmo. Eu acho que é isso que... A tônica do que você está me falando, de uma boa comunicação, eu não sou movido pelo ambiente periférico, por aquilo que está ao meu redor. Esses dias um cara me provocou, e ele olhou para mim e eu disse, cara, você vai ter que fazer melhor. Sério? Você vai ter que fazer melhor, porque não foi o suficiente para me deixar, entendeu? Chateado, eu vou embora e vamos deixar para a próxima. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, Nigo. Agora, só a gente mudar de tópico, né? Ainda dentro desses 3 graus de relacionamento. Se eu fosse, antes de falar do relacionamento com o divino, tá falando de relacionamento com as pessoas e para dentro, assim. Se você pudesse agrupar, qual é o segredo de um bom relacionamento interior e exterior, assim, qual seria? Bom, o exterior é respeitar os outros. Mas respeitar os outros, o que exatamente significa isso? Porque isso é muito vago. Porque as pessoas dizem assim, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu entendo o seguinte, não, eu devo tratar os outros como eles gostariam de ser tratados, porque são coisas muito diferentes. O que exatamente é o respeitar para você? Eu acho que é o equilíbrio. Por exemplo, eu não posso tratar os outros como eles gostariam de ser tratados, porque se fosse assim eu não conseguiria educar meu filho. Perfeito. Ok? Então, em algum momento eu tenho que tratar alguém do jeito que ele não gostaria de ser tratado para corrigir. Até porque senão a gente cai naquela pegadinha do começo, de você estar só próximo de pessoas que concordam com você. E aí você não vai crescer. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que aprender a lidar com
o direito dos outros, de dizer não, não quero. E se isso, em algum momento, ferir seus princípios, essa pessoa deve ser removida do seu convívio. Então, isso para mim é respeito, certo? É você conseguir olhar para a pessoa e dizer, bom, eu te respeito, beleza, mas essa prática não permite que você tenha acesso à minha vida, pelo menos desse nível. Você se tornou um amigo de agenda e não um amigo de destino. Qual que é a diferença? Bom, amigo de destino e pessoas que entram para o seu destino são aquelas pessoas que têm valores muito próximos que os seus. Vocês vão divergir em coisas comportamentais, muitas vezes, de personalidade, mas você não vão divergir em princípios, certo? Então, seus valores são os mesmos. E essa pessoa está indo para o mesmo lugar. Então, direção é a mesma, princípios são os mesmos, comportamentos podem conflitar ao longo do tempo. Sim, casado, você se casa com pessoas que estão no mesmo propósito, levar o casamento até o fim, ter filhos, construir as mesmas coisas, mas você tem aquelas divergências que não são fundamentais, certo? Para separar vocês, certo? O segundo ponto de aprender a lidar com você mesmo, certo? Como é que eu lido, né, comigo mesmo com maestria, reconhecendo minhas fraquezas. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Qual a diferença? Bom, a diferença é que fraqueza é a consumação de algo que ainda não aconteceu. Tá, perfeito. Entendeu? O que é uma fraqueza? Eu ser casado e estar interessado numa mulher. Tá. E mesmo sendo casado. Então, você está falando que reconhecer sua fraqueza previne o erro. Exatamente. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Por que você precisa de outra pessoa? E você já falou que mais à frente nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Você vai falar de fraqueza com quem? Com o seu cachorro? Perfeito. Você tem que ter alguém para escoar. Então, como escolher as pessoas que vão ser ou merecedoras ou responsáveis por esse fardo que às vezes é ouvido, um conselho assim? Como escolher uma pessoa para conversar sobre assuntos delicados? Processo seletivo. Identifica as pessoas, ok? E ao identificar, suponhamos, você precisa de um conselheiro, ok? Para assuntos extremamente delicados, íntimos, você é uma pessoa pública, tá certo? Ou não, é uma pessoa reservada e não quer... Então tá certo. Então você selecionou 10 pessoas. Vamos embora. Então eu tenho um amigo aqui, aquele cara ali, aquela pessoa lá, aquele pastor aqui, o padre lá. Beleza. Então o que você começa a fazer? Começa a lançar para essas pessoas algumas coisas que pareçam ser segredos, mas não são. Certo? E você fica atento àquelas que permitem que isso vaze. Tá certo? Então você vai... Pequenos testes. Exatamente. Você não tem como conseguir um conselheiro para assuntos íntimos da noite para o dia. Perfeito. Certo? Então, se você começa a fazer esse processo seletivo, você vai, depois de uns 2, 3 meses, desses 10 você já eliminou uns 7. Você descobre o cara que não quer te ouvir, ele quer te manipular. Então você está falando que para você encontrar essa pessoa mais íntima, um conselheiro, realmente não é um processo. Claro. É um processo, claro, é um funil. Sim. Por que pessoas terminam a vida dizendo que a vida você só encontra 1 ou 2 amigos? Como é que alguém pode viver 60 anos e só ter um amigo nessa vida? Primeiro, ele precisa ter amigos de níveis. O cara que viaja com ele, que joga uma bola, que vai isso, que faz aquilo, que faz negócio. O cara que vai na casa dele, o cara que ele empresta dinheiro, o cara que dorme na casa dele, que abre a geladeira, que mexe na churrasqueira, certo? O cara que... Mas como é que você... Quanto mais perto do seu núcleo, mais tempo essa pessoa vai ter que levar para chegar. Certo? Então hoje o cara... Bom, você me apresenta um amigo e diz, pô, esse cara é seu amigo. E eu olho para o cara e digo, se você é amigo do Nico, você é meu amigo também. Que loucura é essa? Você tem seus parâmetros, eu tenho os meus. Então o grande problema é esse. Não deixa de ser um filtro, mas não é único, né? Ele pode passar algumas etapas, como eu falei, sim, mas não ir para um núcleo que você já frequenta. Se ele frequenta o seu, certo? Sim. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos fazendo esse processo seletivo com as pessoas ao longo da história. Depois, você gostou do cara, você, pô, esse cara é um cara maneiro de viver na minha esfera de lazer. É um cara divertido, conta piada, é um cara que não é enjoado, a mulher dele é maneira, divide
sabe? O cara financeiramente é um cara que divide as despesas, então esse cara dá para viajar. Mas vamos supor que lá naquela viagem, lá naquele ambiente, ele bebeu um pouco mais, ultrapassou os limites, aí você descobre, esse cara não dá para ir para minha casa. Qual que é o limite? Qual que, digamos assim, é a cota de paciência com alguém que fere um princípio? Por exemplo, tem uma pessoa que você caminha com ela há muito tempo. Aí a pessoa ela feriu um princípio. Ela se arrepende, mas ela feriu um princípio. A gente deve manter essa pessoa no nosso núcleo, a gente deve ter uma cota máxima de permissão de erros que ela comete, porque todos somos humanos e vamos errar. Então, como lidar com isso? Eu acho que é levar para o nível, estabelecer uns nívelzinhos. Tá. Ela ultrapassou o limite, não deixa de puni-la da primeira vez. Você diz assim, é não deixar de cobrá-la sobre isso ou é voltar ao nível e esperar de novo que Voltar ao nível. Por exemplo, onde ela fez isso na sua casa, isso te criou um desconforto, passe a fazer as festas e não chamá-la mais na sua casa. Até ela reconquistar Até a ela, pressão. ou ela vai vir e vai falar assim, olha, por que você não está me chamando para ir na sua casa mais? O que houve? Não, o que houve? Eu preciso te explicar isso assim, 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 assim. E eu estipulei. Você tem ciência do que você fez foi errado? Não. Então, você precisa... Perfeito. Mas então deixa eu perguntar um negócio. Qual que é o grau de clareza que você acha que a gente deve ter num relacionamento? E aí eu vou me estender a todo tipo de relacionamento, tá? Eu vou falar de relacionamento com sócios, com amigos, com família. Porque, por exemplo, você acabou de falar sobre uma pessoa que errou. Feriu um princípio e você desce ela de nível. E aí depois, quando ela te perguntar, você chega para ela e fala, você tem noção que você errou? Quão claro eu devo ser? Quão rápido eu devo ser? Quão transparente eu devo ser num erro? A pessoa errou na hora, depois, outro momento? Como que eu lido com isso? Bom, aqui? vamos lá. Eu vou fazer leitura de maturidade. Tá. Se um garotinho, pequenininho, 5, 6 anos, te jogasse um copo d'água, um garoto de 14 anos te jogasse um copo d'água e um camarada de 30 anos te jogasse um copo d'água, você trataria o ato deles da mesma forma? Não. Se você tivesse que punir o garotinho de 5 anos, você usaria um nível de rigidez. O outro você usaria, o de 12, 13 anos, 14, você já falaria com ele um pouco mais áspero, já está virando um homenzinho. Mas o camarada, talvez você desse até um soco nele, dependendo do dia que você tivesse o seu estado emocional. O que você está dizendo? Que você fez uma leitura das pessoas que te agrediram, que fizeram algo de errado. E se você quer ser expert, como muita gente quer ser na área do relacionamento, certo? Você tem que fazer uma leitura. Aquela pessoa que trabalha comigo, ela suporta aquele tipo de correção que eu tenho que dar nela? Não. Então eu diminuo a intensidade. Eu não quero matá-la, eu quero reestruturá-la, reposicioná-la, certo? Então o outro lá na frente já é o que você diz, já é um camarada e uma pessoa que eu posso tratá-lo numa esfera mais intensa. Então o que eu faço? Eu não posso falar com esse camarada de 30 anos no mesmo tom, porque aí quem me dá um soco é ele. É verdade. É verdade. Entende? Agora, tem algumas passagens aqui bíblicas, né, que a gente separou. Eu queria ler algumas delas, queria que você tentasse trazer um pouco da aplicação disso no nosso dia a dia e tentar ajudar a gente a entender como que eu poderia, usando esse princípio, como que eu poderia de fato criar melhores relacionamentos em todas as áreas da vida, tá? E a gente começa aqui lá em Gênesis, você tem, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E aí você começou hoje falando sobre Deus ter criado companhia, né? Por quê? Bom, o ser humano ele precisa de gente. Por quê? Senão ele não fala, ele não sabe. Ele, apesar de ser um dos seres mais dependentes quando nasce, se torna um dos mais independentes quando se torna adulto. E o segredo da vida não é nem a dependência, nem a independência, é a interdependência. Eu dependo de você, você depende de mim de uma forma equilibrada, certo? Eu não posso ser totalmente dependente de você, senão não tenho vida, certo? Mas eu também não posso ser independente de você, achando que eu não preciso de você para nada, porque você não tem como cuidar de você mesmo. Se você ficou doente, você precisa de alguém para cuidar de você. Então, quando nós olhamos para isso, a proposta é desafiador viver com gente? É desafiador. Mas nesse texto que você me citou, ainda tem uma coisinha bem legal que eu acho que vale a pena. E ambos estavam nus, é o próximo texto.
e não sentiam vergonha. O que é isso? Isso é o paraíso. Então, o que é paraíso? É onde pessoas se relacionam num ambiente de nudez, transparência. Todas as vezes que você mantém relacionamento com alguém e ele é transparente, você pode ficar nu. E essa nudez aqui não tem a ver com sexo, com sexualidade. Tem a ver com transparência, com você ser você mesmo. Isso, ser você mesmo. Aí a sua casa vira um paraíso. A sua empresa vira um paraíso. Entendi. Um lugar onde você pode viver sem máscaras. Por quê, Nico? Por que a informação ela é importante? Porque toda traição acontece no silêncio. E você vira escravo dessa informação, essa coisa que acontece no silêncio, né? Ele te sufoca, você não tem com quem compartilhar. Agora, mostrar a sua nudez também é um grande desafio. Lembra da história do Noé, que viu o filho dele pelado quantas vezes? Mas bastou o filho ver o pai pelado uma vez, foi lá fora e contou para os outros. Por isso que nós não queremos que ninguém veja a nossa nudez. Porque pode ser um imaturo menino que vai lá fora e vai contar para todo mundo o que ouviu de nós. Eu sei o que é isso, eu sou pastor. Eu tenho muita gente que fica pelado perto de mim, emocionalmente, fica nu perto de mim. Mas quando chega a vez que eu preciso ficar nu? Por isso tem que tomar cuidado com quem você, de fato, decide se abrir, né? Eu tenho 2 pessoas só. Não, e aí, pensando agora, assim, nos negócios, acho que os momentos onde eu mais estive realizado, não necessariamente foram os momentos que eu mais estava ganhando dinheiro, mas foram os momentos onde eu menos pisava em ovos. Ou seja, onde eu tinha muito mais liberdade de ser transparente com amigos, com sócios, com parceiros. Porque isso aqui gera um ambiente muito mais harmonioso, com um julgamento muito diferente. Parece que realmente está todo mundo indo para o mesmo lugar, né? Você não tem medo de tratar as pessoas de uma forma diferente. Realmente, eu passei por isso mesmo. Agora, só uma coisa que a gente não falou onde a gente está, né, pastor? Onde que a gente está aqui? Isso, explica para porque acho que não dá para ver direito, mas onde que é isso aqui? Na verdade, aqui logo depois dessa árvore, um pouquinho mais à frente, talvez aí uns 50 metros à frente, está as muralhas, ou estão as muralhas de Jerusalém. A Torre de Davi está exatamente aqui, né, atrás de nós. Então, vocês estão aí, né, olhando, na verdade, né, para as muralhas aí da cidade velha, de Jerusalém. Tem negócio de Davi ali, né? Isso, a Torre de Davi está ali atrás. Torre de Davi, eles não conseguem ver, nós estamos tendo o prazer de estar por aqui. Muito bom, né? E, bom, continuando aqui, tem uma outra aqui em Provérbios, eu gosto muito de Provérbios, né? Eu comecei lendo Provérbios, na verdade, e tem o seguinte, ó, como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que quer dizer isso sobre a ética de relacionamentos? Normalmente, o ferro com ferro, você vai... Não dá para você pegar uma faca para o churrasco e você pegar uma madeira e, né? Então, é o aperfeiçoamento. O relacionamento, ele faz a gente crescer. Vai aparando as arestas, certo? A tendência dele não é separar ninguém, é colocar todas as pessoas no seu devido nível. Não existe ninguém, todo mundo é certo, negro. Certo? A pessoa errada, não existe pessoa errada. O que existe é a pessoa certa no lugar errado. Não existe pessoa errada. Não, tem gente que é a pessoa certa para estar num divã de psicanalista, onde essa pessoa foi parar na sua certidão de casamento. Entendeu? Entendi. Ela é certa para te vender um hambúrguer, mas não para dividir a mesma cama que você. Então, todo mundo é certo. Na minha visão, não tem ninguém errado. Só o lugar. Só o lugar que está errado. A distância está errada. E as pessoas não têm habilidade para lidar com isso não, irmão. A gente falou um pouco sobre negócio aqui, sócio e tal, mas se a gente fosse para relacionamento familiar, assim, quais são os elementos de um bom relacionamento conjugal, familiar? Tem alguma coisa diferente? Bom, vamos para o conjugal. Aliás, qual seria a diferença elementar, tirando a parte, né, óbvia, mas de um relacionamento com sócios, negócios e de um relacionamento íntimo, conjugal, esposa, marido? E como encontrar os principais elementos aqui para não cometer besteiras para quem está começando na vida hoje? Bom, primeiro, o relacionamento conjugal é o nível máximo que você vai introduzir uma pessoa na sua vida. Certo? Por que às vezes as pessoas então abrem segredos para outras pessoas e às vezes não abrem em casa? Isso é um erro? É intimidade. Mas isso é um erro? Claro que é, mas aí é intimidade, isso é uma coisa que se conquista. E muitas vezes nem se conquista. A dor faz com que a pessoa extravase, certo? Às vezes está doendo tanto que ela pega uma pessoa na fila do banco
Cara, e começa a E falar. começa na... Minha mãe é assim, cara, não pode ver uma fila, uma galera que começa a falar. Isso aí. Eu tenho que tomar cuidado com os segredos que eu conto pra minha mãe, porque você vai com um amigo, conversa com a minha mãe, ferrou, sabe E já qual sabe é o tudo. problema? Tem gente que não guarda dinheiro, vai guardar segredo. É uma loucura isso aí. Então, o que é isso? Isso é dor, ok? Então, quando você vai... É por isso que eu te falo, as coisas, é só você estabelecer um nível de importância. Você quer contratar um colaborador para a sua empresa, ele passa pelo RH, manda um currículo, você sabe por onde ele já passou, ok? E alguém que você pode mandar embora, ou despedir, ou dispensar a hora que você quiser. Mas e na hora de escolher um cônjuge, ele vai para qual RH? É você o RH. Então, qual é vamos dizer... O processo seletivo? O currículo. Será que você foi conversar com a ex? Entendi. Entendeu? Será que você deu um pulinho na casa, pegou aquela senhorinha velhinha que deixa escapar informações Mas fundamentais? deveria fazer isso? Claro! Sério? Ué, a proposta não é viver com essa pessoa até que a morte o separe, vai demorar. Então eu deveria pegar, por exemplo, com uma namorada e conversar com ex-sogra, não sei o que lá. Claro, querido. Caralho. Ué, se você não pede o histórico de alguém que vai entrar no negócio, é um negócio, essa pessoa vai ser sua sócia. É a maior sócia. Ela vai ter metade do que você tem, certo? Então, quando você olha para isso, então é o seguinte, vou começar um relacionamento, vamos migrar aqui um pouquinho para a minha área e sair da sua. Vamos lá, quero começar um relacionamento, regra número 1, certo? Vou falar disso agora mesmo no ambiente que eu vou mandar para o pessoal aqui num vídeo. Admiração, certo? Regra número 1 de relacionamento é admiração. Você não relaciona-se com alguém que você não admira. Admirou o cabelo, o corpo... Você está falando do relacionamento conjugal. Se você me perguntou lá de lá, né? Então, estou passando para lá. Então, eu admirei, beleza, agora eu vou dar uma consultada em quem? Nos meus hormônios, para ver se tem tesão, desejo, para ver se eles aprovam a admiração. Nunca se relacione com alguém que você não tem desejo. Ah, mas eu não posso me relacionar primeiro para o desejo vir depois? Não, desejo depois costuma ir embora. Você tem que chamar ele, volta para cá, certo? Então, quando eu admiro e desejo, isso me faz me aproximar e aí eu começo a respeitar essa pessoa. Então, admiração, mais desejo, mais respeito, constrói o amor. Aí o amor chega. Então, são 3 coisas. Então, admiração, respeito e desejo. Isso. Na escala, eu coloco o desejo primeiro. Tem uma escala. Eu coloco admiração, que é a distância. Você olhou para ela, estava num bar, estava não sei onde, estava numa festinha, gostou do cabelo, ela gostou de você, da sua barba, do seu corpo. O que é isso? Admiração, distância, certo? De repente você começa a olhar demais, você parou de olhar para aquilo que te interessa. Você já começa a fazer, principalmente o homem, já para fazer uma leitura da propriedade. Você tá entendendo? E aí você dá uma olhada, o que aquilo te faz? Traz desejo. Isso faz com que você se aproxime. Admiração e desejo trouxe para perto de mim. E dei uma olhada. Quando eu olhei, eu respeitei. E quando eu... O que é o respeito aqui? Porque o respeito é muito... Porque eu estou imaginando situações onde você admira, deseja e você desrespeita. Aqui eu estou tratando respeito como valores e princípios dessa pessoa. Tá certo? Que vão estabelecer um nível de convívio onde suas palavras, suas ações, seus horários, os parentes dessa pessoa... Tá certo? Entendi. Só que tudo isso, ele está vinculado à admiração e desejo. Aí, bom, respeito. Respeitei, o amor chegou. Aí nos relacionamos, não fazemos manutenção nas 3 áreas, de repente a admiração começa a ir embora. E isso daí é algo normal de acontecer? Sim, é o desgaste, é o estresse do relacionamento. E como que faz para manter a admiração? Bom, o que acontece? Você precisa... É meio diferente para homem e para mulher, né? Os valores mudam um pouquinho. Mas, normalmente, homens principalmente, eles respeitam muito ações, certo? Que retornam para eles de forma, vou simplificar, de formas materiais. É alimentação, é cuidado da casa, é isso, é aquilo. Você está entendendo? É os filhos sendo bem cuidados. Isso para ele, certo? Ele admira a mulher por causa disso. A mulher, ela quer carinho, atenção, ela quer diálogo, ela quer emoção, quer que você chore quando ela pintou o cabelo da cor errada. Não gosta de homem que chora?
É mais ou menos, né, irmão? Mais ou Dependendo menos, né? do horário, né? Não era isso que eu ia falar, não. Ao vivo é terrível. Porque há momentos que ela gostaria que você chore e há momentos que ela gostaria que você a fizesse chorar. Fizesse chorar, entendi. Então, você olha para essa coisa, as mulheres, elas já recebem e têm essa admiração pelo homem de uma forma um pouco diferente. Então, eu preciso entender isso, respeitar, descobrir, porque é muito pessoal de cada um. Não temos como dar uma regra, Sim. certo? Mas quando a admiração vai embora, logo, logo o desejo começa a ir. Seus encontros íntimos começam a ser esporádicos demais, o nível de prazer começa a diminuir muito, começa a ser mais uma obrigação, entendeu? Quando isso acontece, o respeito costuma ir embora depois. A conversa começa a ficar pejorativa, não necessariamente em todos os casos. Tem caso, por exemplo, onde há admiração e desejo, mas não tem mais respeito. Entendi. Certo? O marido xinga a mulher e aquela toda, mas se vai para a cama, meu filho, esqueceu tudo. Ok? Então tem desejo, mas não tem mais respeito. Ou tem respeito e não tem desejo, onde o casal vira irmãos. E aí eu te pergunto, quando a gente fala de princípios, né, um dos maiores princípios é sobre você amar todas as pessoas, né? Qual a diferença do amor nas pessoas e do amor conjugal? Essa diferença é o desejo ou tem alguma outra Também, definição? primeiro eu acho que a gente precisaria entender o que é amar e o que é gostar. Amar, você tem que amar todo mundo. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Agora, gostar tem a ver com gosto. Você pode começar a lidar comigo e você me provou. Tá. Provou, não gostei da conversa do Cláudio. O Cláudio não é um camarada, ele fala alto demais e não é o meu perfil. Ele é alguém que não deixa ninguém falar, domina tudo. Então, aí eu não gostei. E quando eu não gosto, eu posso continuar amando. Entendi. Mas eu não preciso conviver com isso. Nós temos uma dor muito grande quando vamos tomar essas decisões. Por quê? Porque nós fomos ensinados que o amor é tolerar o tempo inteiro o que a pessoa te faz, perdoando e mantendo lá, perdoando. E não é assim que funciona. A Bíblia diz, enquanto depender de vós, tende paz com todos. E quando não depender mais de você? O salmista disse no Salmo 100, ai de mim que peregrino em Meseque, habita em meio à tenda de Quedar, sou pela paz, mas quando eu tenho, né, eu vou com paz, os caras temam com guerra. Então o que eu faço? Eu me distancio desse grupo, certo? Eu tô pensando aqui, em algum momento deturparam o sentido do amor, então. Porque, por exemplo, quando, assim, o relacionamento é assim, né? Eu gosto de você, te adoro, te amo. É geralmente assim, né? E aí eu até segui uma lógica aqui, falando sobre amor, né? Como se o ápice do relacionamento fosse amar essa pessoa. Mas, na verdade, isso aqui não é o ápice, porque isso aqui é a base de tudo. Onde deve amar todos, não é? Sim. Em algum momento a gente confundiu isso com o ápice do relacionamento, né? Então são coisas completamente diferentes. Sim, por exemplo, você manda uma ajuda humanitária para a África. Você ama aqueles caras? Claro que ama, senão você não mandaria. Você gosta deles? Não, você não conhece eles. Então, na verdade, é o contrário. Você deveria, pelo menos, amar a todos. Você tem que amar o bem, independente se o cara te fez uma vez, 2 ou 3 ou 10. Mas qual que é o ápice, então? Porque, por exemplo, eu posso gostar de um amigo também, não é? Eu gosto de você, não é? Te amo, mas qual que é a diferença entre isso e, em termos de definição e de um relacionamento conjugal, assim? Porque eu amo, eu gosto, é o desejo? Não, sim. Aí você está... Porque você está falando de outro tipo de amor. Porque, olha só, nós temos... Então tem tipos de amor. Sim, você tem o amor eros, que é o amor sexual. Perfeito. Você tem o amor que eles chamam de amor filos, que é o amor para com o seu próximo. E você tem o amor ágape, que é o amor de Deus, certo? Então, o conjugal, você tem nele embutido, você tem o amor amigo, sua esposa é sua amiga, você está entendendo? Você tem o amor sexual, o eros, tá certo? Para com aquela pessoa. Então você não pode colocar tudo do mesmo jeito, senão acaba atrapalhando, senão você começa a ter desejo por todo mundo ou não ter desejo por ninguém. Perfeito. Então, quando nós falamos desse amor conjugal, ele traz consigo a parte sexual, não apenas de satisfação de sexo, não é uma coisa animal. Eu vou lá e agora eu terminei o ato e acabou. Não é isso, é aquela pessoa que
que vai conviver com você, que você planeja ter um futuro com ela. E não dá para fazer isso com todo mundo. Ó, tem uma outra aqui, ó, em Eclesiastes, que também é um dos meus favoritos, ó. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, preste atenção. Olha só, o texto continua afirmando, é melhor ser dois do que um, porque o trabalho de dois rende mais do que um. Porque se o frio vier para um, o calor corporal do outro compartilha. Se o inimigo vier contra um, os dois resistem. E entre os dois tem o terceiro, o cordão de 3 dobras, aquele que é mais forte, certo? Que fica no meio enquanto os outros são entrelaçados, os outros dois. Qual é a proposta? Os dois são mais fracos que o central. Se num ambiente de sobrecarga um dos dois rebentar, o central segura para dar tempo de reposição, certo? De que os dois, de que um dos dois consiga se restaurar. Me parece que a proposta aqui é você se relaciona com outra pessoa e Deus no meio. Quando isso quebrar, tiver uma dificuldade, ele continua mantendo para dar suporte. Então acho que aqui a gente entra então naquele terceiro nível de relacionamento, que você tem o interior, o externo e aí você tem o divino. O que seria esse relacionamento divino? Assim, como que eu deveria me relacionar, digamos assim, com o divino? Quais são os elementos desse relacionamento? Bom, vamos lá. A 1 Tessalonicenses... Também quais são as diferenças também dos outros relacionamentos? 1 Tessalonicenses 5:23, todo corpo, alma e espírito deve ser apresentado a Deus de forma irrepreensível. Então aqui nós temos a definição de quem é o Tiago. Um corpo, uma alma e um espírito. Tá. Certo? Nós já falamos mais ou menos de corpo, vamos dizer, corpo e alma. Vamos nos deter agora na questão espiritual. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou um ser espiritual. E se eu sou um ser espiritual, eu vou precisar me relacionar, certo? Com Deus. Então, tá bom. Se eu tentar fazer diferente, eu posso. Eu gosto de usar uma coisa que muitas pessoas são contra, né? Mas eu queria que você entendesse isso. Se ficasse alguma dúvida, depois você explicasse. Pessoal, no que diz respeito à soberania, tudo aquilo que Deus diz que lhe é proibido, você não pode fazer. Nem se você quisesse. Quando Deus proíbe, na soberania dele, se você quiser fazer, você não consegue. Tá bom? Vamos lá. Deus disse, você não vive sem oxigênio. Tenta. Beleza. Você não consegue voar. Tem tudo aquilo que ele diz que você não consegue. Não consegue, ok? Mas ele te deu livre-arbítrio de viver longe dele se você quiser. É uma escolha. Eu quero viver. A grande questão é, eu ainda não encontrei, numa conversa franca, respeitosa, ninguém que vivesse longe de Deus e fosse feliz.